de fitotecnia e entomologia, ali na URGS, e trabalho dentro da Secretaria de Agricultura, antes como FEPAGRO, desde 2012, e assumi a direção aí do atual DDPA, Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária, no final do ano passado. Então, é bem recente essa minha experiência ali no departamento. Quando a Patrícia me convidou, eu achei que seria interessante e uma oportunidade, ainda mais que é um PPG em biologia, né? E é uma área que nós temos diversos pesquisadores na área de biologia, mas ela é um pouco mais focada numa outra área, nós temos mais agrônomos e veterinários, mas eu achei que seria interessante trazer para o conhecimento da maioria de vocês os serviços, né, que a gente executa, as pesquisas que a gente executa, porque seguidamente nós temos um retorno de, vamos dizer assim, pouco conhecimento da nossa instituição, né, frente à sociedade gaúcha. E isso até culminou, vamos dizer assim, esse pouco conhecimento dos nossos serviços na extinção da antiga FEPAGRO no ano aí de 2017. A nossa instituição, então, ela se iniciou em 1919, por isso ela fez ano passado 100 anos de pesquisa, né? A pesquisa agropecuária oficial aqui no estado completou 100 anos no ano passado, e sempre buscando servir o estado, ou seja, servir o setor agropecuário do nosso estado, tá? Então, aí onde é que vocês conseguem observar nesse prédio aí no início, esse prédio de Castelinho aí, que a gente chama de Castelinho, é onde iniciou a pesquisa agropecuária no Rio Grande do Sul, em 1919, no município de Alfredo Chaves, atualmente se chama Veranópolis, né, terra da longevidade. E foi criado em 1919 neste local, e o prédio permanece até hoje, ele não é utilizado, mas ele é tombado, né, pelo município, e permanece, nós trabalhamos ali, foi criado, na verdade, essa estação de Alfredo Chaves, né, atual Veranópolis, com o intuito de selecionar e fazer pesquisa com populações de trigo. Então, foi o primeiro registro de pesquisa de trigo no Brasil, e deu origem a diversas linhagens aí derivadas dos trigos que foram testados ali. Foram feitos os primeiros cruzamentos e se propiciou vamos dizer assim, um desenvolvimento dessa cultura no estado do Rio Grande do Sul. Inicialmente eu vou fazer um histórico aqui do que foi nossa instituição, bem resumidamente, mostrar um pouco da nossa estrutura atual e também mensagem aparecendo. Um pouco da nossa estrutura atual e também um pouco das nossas áreas de atuação, e aí destacar algumas pesquisas aí que são, vamos dizer assim, consideradas, que a gente considera importantes, realizadas aí nos últimos 2, 3 anos, né, que a gente tem de destaque aí nas nossas pesquisas. Então, depois de 1919, ali onde foi criado o Centro de Estação de Experimental de Alfredo Chaves, se criou outros centros, outras unidades de pesquisa pelo governo federal aqui no estado, em áreas que foram doadas pelo próprio estado, né? E em 1929, essas estruturas foram transferidas para o governo estadual, e a partir daí começou a se expandir, teve até as décadas de 60 e 70, onde nós tivemos 24 centros de pesquisa da área agropecuária, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul. O apogeu desse desenvolvimento foi ali pela década de 50, na época do governo Getúlio Vargas. Então, como eu estava falando, passou para o governo estadual, teve um desenvolvimento aí até a década de 60 e 70, depois década de 80 e 90 começou uma certa decadência, e depois aí surgiu a FEPAGRO numa tentativa, né, mas o apogeu mesmo das nossas estações experimentais foi na década de 50, na época do governo Getúlio Vargas, né. Nesses períodos aí, as estações estavam vinculadas a 4 institutos, né,
que esses, por fim, estavam vinculados ao Departamento de Pesquisa da Secretaria de Agricultura, que era o IPAGRO, Instituto de Pesquisas Agronômicas, o IPZ, que era o de Pesquisas Zootécnicas, o Desidério Finamor, que existe até hoje, que é o IPVDF, e o Instituto de Recursos Naturais Renováveis, tá? Em 1994, junto com a fusão desse departamento de pesquisa e esses institutos com o Departamento de Pesca do Estado, surgiu a FEPAGRO, assim, numa tentativa de potencializar a pesquisa agropecuária pública aqui no Estado. O que eu comentei antes muito da decadência da nossa organização estadual de pesquisa, que a gente chama, que é uma OEPA, foi, infelizmente, pelo surgimento do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária na década de 70, ou seja, o surgimento da Embrapa, que aí passou a concentrar recursos nessa instituição. E as OEPAs do país inteiro passaram a ter problemas financeiros, né? Então, isso foi uma coisa que ocorreu e em 1994 se buscou, né, reestruturar isso de alguma forma, surgindo a FEPAGRO, que era a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Sul. E aí, em 2016, foi aprovada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul a extinção da FEPAGRO, junto com as outras fundações, vocês devem se lembrar da história. Nós sofremos menos que os nossos colegas das outras fundações, porque o nosso quadro era estatutário. Então, eles não puderam nos demitir, mas aproveitaram, vamos dizer assim, todos os servidores dentro da estrutura da secretaria. E em 2017, então, surgiu o atual DDPA, Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária, né? Para vocês terem uma ideia, ao longo de todos esses anos, né, de pesquisa, geração de tecnologia e avanços aí que a gente teve no setor agropecuário, propiciado por essa instituição de pesquisa agropecuária, só nos últimos 30 anos, então, a gente registrou 41 cultivares de azevém, cebola, citrange, que é uma mistura de laranja com outras variedades cítricas, feijão, tangerina, mandioca, milho, soja, sorgo, e entre outras, trigo e outras culturas, né? Cabe destacar também nessa questão histórica uma contribuição bastante importante na agricultura do Brasil, né? Trabalho iniciado dentro do IPAGRO, desse Instituto de Pesquisa, no meados da década de 70, quando estava iniciando a questão do plantio da soja aqui no estado. Trabalho do Laboratório de Microbiologia Agrícola, que existe até hoje, depois eu vou falar um pouquinho mais dele, sobre a inoculação de soja com bactérias fixadoras de nitrogênio, né? Então, isso possibilitou a diminuição da utilização de adubos nitrogenados. Para vocês terem uma ideia da importância desse trabalho, isso anualmente traz uma economia de R$ 1 bilhão para o país, tá? Resultado deste trabalho desenvolvido na década de 70. Bom, então sobre a nossa estrutura atual, tá? A nossa missão atual como departamento da Secretaria de Agricultura é ser responsável por conduzir as pesquisas agropecuárias oficiais do Estado e oferecer serviços de diagnóstico às cadeias produtivas. Atualmente, a gente conta com 14 centros de pesquisa em diferentes municípios, né, em 14 municípios, sendo os laboratórios, principalmente, concentrados em Porto Alegre e no IPVDF, em Eldorado do Sul. A nossa estrutura, em termos de pesquisa, é em 5 programas de pesquisa: produção animal, vegetal, recursos renováveis e clima, recursos genéticos e saúde animal. E nossos trabalhos são distribuídos em 12 grandes áreas. Nós temos optado por apresentar nossas pesquisas, nossas ações, iniciativas, através das 12 grandes áreas, que são de uma forma ficam mais claras de serem entendidas do que dentro dos programas de pesquisa. E em desenvolvimento, atualmente, nós estamos com 125 projetos de pesquisa em execução, tá? Aqui só um pouco da estrutura, né?
e das pessoas que estão nessa estrutura. Nós temos a direção, e o departamento ele é dividido em 4 divisões, né? Uma divisão de pesquisa e inovação tecnológica, o que gera, então, a pesquisa, né, os seus pesquisadores, a de produção e validação de tecnologias, que é, então, botar essa pesquisa a campo, né, e aí gerar produtos. Nós temos também uma pós-graduação em saúde animal, que fica no IPVDF, ali em Eldorado, e uma outra divisão que é para organizações desses centros de pesquisa, tá? Aqui só para mostrar um pouco da capilaridade dos nossos centros de pesquisa no dentro do estado, tá? Então, aqui nós temos a sede, né, a sede do departamento do DDPA, que fica em Porto Alegre, onde tem alguns laboratórios, como eu falei para vocês. Ela se chama Centro de Pesquisa em Produção Vegetal, é a unidade onde nós temos a maior quantidade de pesquisadores. Também me lembrei agora uma questão dos pesquisadores, é legal ressaltar que a maioria dos nossos pesquisadores são doutores e, em sua maioria, são, acho que 40%, 60% são mulheres, né? Então, nós temos um predomínio de pesquisadoras mulheres aqui no DDPA. Além do centro de Porto Alegre, que é a sede, onde fica a direção do departamento, nós temos o Centro de Pesquisa do Litoral Norte, que fica em Maquiné, trabalhando com feijão, consórcio sistemas agroflorestais, na questão da palmeira jussara, para fazer palmito em consórcio com bananeira, questão de goiaba da serra, que é uma frutífera nativa. Depois, alguns desses casos aí eu vou especificando um pouco mais. Viamão, que o foco é mais a questão de piscicultura e cultivos protegidos. Saúde animal, que é o IPVDF, ali que fica em Eldorado, onde tem a pós-graduação, que faz a certificação de toda a sanidade do rebanho gaúcho, né, rebanho animal gaúcho. Em Vacaria, nós temos um centro de trabalho daí melhoramento genético de algumas culturas de plantas de lavoura, né, trigo, milho, soja, sorgo e feijão. Caxias do Sul trabalha mais agora, principalmente focado na questão da agroindústria. Em Veranópolis, nós temos também melhoramento, principalmente focado daí agora em frutíferas, na fruticultura. São Borja, uma área que nós temos de experimentação de trigo e soja. São Gabriel, onde trabalha a questão de melhoramento de plantas forrageiras para nutrição de ruminantes e questão de rebanho bovino. Ulha Negra, onde a gente tem trabalhado na produção animal e com conservação do bioma pampa. Júlio de Castilhos é um centro produtor de sementes, né, de diversos genótipos. Em Santa Maria, nós temos o Centro de Pesquisa em Floresta, com várias pesquisas de mudas e sementes na questão de floresta, e também é um centro que está sendo fortalecido para trabalhar na questão do controle biológico, né, de pragas e doenças das culturas agrícolas. Em Taquari, era o centro da onde eu vim, onde eu estava trabalhando antes de assumir a direção, com foco principalmente na questão de citros e de agroprocesso. Em Encruzilhada do Sul, nós temos as pesquisas com ovinos e caprinos também, integrados com o sistema silvopastoril. Eu não sei, Patrícia, se fica aberto, se alguém pode, daqui a pouco, se tiver alguma dúvida, quiser interromper, não sei como é que funciona esse gerenciamento aí da vídeo, mas... Pode qualquer pessoa, se você permitir, né, se você quiser, qualquer pessoa pode perguntar a hora que eles assim, quiserem, às vezes, seja no chat. Tá, não é que eu sou da minha área, questão agronômica, e daqui a pouco existe alguma dúvida de algum termo que para mim pode ser corriqueiro, mas para as outras pessoas, daqui a pouco, para quem está assistindo, fica alguma dúvida. Fiquem à vontade, assim, se quiserem, ou daqui a pouco a Patrícia intermedia e passa, interrompe, mas fiquem à vontade, tá? É um pouco difícil interromper porque é vídeo, a gente sabe que tem um delay, né? Mas tudo bem. Eu acho que pode colocar, enquanto você estiver apresentando, pode colocar aqui no chat que fica aqui do lado, que aparece, daí a gente pode interromper. Perfeito, porque realmente aqui o que vocês estão vendo é o que eu estou vendo, eu não consigo ver ninguém, não consigo ver chat, é só a apresentação em si, né? A gente consegue te ver. Perfeito. Então tá, então como eu falei, nós nos organizamos em 12 grandes áreas, né? Com pesquisas em diversos
focos da área da agropecuária como uma grande área, né? Então, nós temos as áreas de agroecologia, agrometeorologia, aquicultura, que é a questão de organismos aquáticos, né? Desenvolvimento rural, florestas, fruticulturas, grãos, olivicultura, né, na questão da oliva, é uma área nova que nós estamos entrando recentemente, pecuária e biovapampa, polinização e abelhas nativas, que a Patrícia aí conhece bem, né? Saúde animal, solo e água. Então, eu vou explicar um pouco de cada uma dessas nossas áreas que a gente trabalha, e, como eu falei, em algumas delas eu vou dar um enfoque para algumas pesquisas de destaque do nosso departamento, tá? Bom, inicialmente na área de desenvolvimento rural, ela tem como objetivo estudos de desenvolvimento de análise dos setores, das cadeias produtivas como um todo, complexos agroindustriais, a questão de indicação geográfica para algumas culturas, né? E também diagnósticos aí sobre o desempenho de algumas unidades de produção, de algumas culturas. Em pesquisa que mais recente que nós temos nessa área, eu destaco aqui três importantes, mais atuais, né? Pesquisa sobre os hábitos de consumo do azeite de oliva. Então, não sei se vocês sabem, e depois nós temos a área de olivicultura especificamente, e isso é legal que vocês vão observar também, que as nossas áreas, elas se entremeiam uma na outra, né? Não tem como ser estanque. E nós, como nós temos uma equipe, vamos dizer assim, razoavelmente pequena, mas bastante diversa, não tem como não trabalhar em conjunto. Então, por exemplo, eu cito o meu caso, eu sou entomologista. Em todo o departamento nós temos 2 entomologistas, então não tem como ele dizer que vai trabalhar só com tal cultura, ou só com tal grupo, só com tal ordem de insetos. Então, nós temos que ser multidisciplinares, vamos dizer assim. Então, trabalhar em conjunto com todas as áreas, e vocês vão ver que, às vezes, elas se perspassam, né? Então, com relação ao azeite de oliva, foi feita uma avaliação, pesquisa de consumo, né, dentro da área de desenvolvimento rural. E aí, como eu disse, não sei se vocês sabem, mas o Rio Grande do Sul é o maior produtor de azeite de oliva do país. E o azeite de oliva do Rio Grande do Sul, eu sugiro que quem não experimentou, faça, porque ele é de excelente qualidade, nível internacional, premiado internacionalmente, medalha de ouro em vários concursos aí na Europa, né? É um azeite, assim, top, né? Em termos mundiais. E ainda mais se compra o azeite da safra. Agora, só para dar a dica para vocês, está se processando a safra atual de 2020, está iniciando o processamento da safra atual de 2020. Então, se vocês tiverem a oportunidade de experimentar esse azeite, esse óleo de oliva aí, sem comparação com o que nós temos no mercado de maneira comum, tá? Outra questão que foi trabalhada aí no Grupo de Desenvolvimento Rural é a questão de denominação de origem, da questão do queijo serrano, né? Então, buscar um queijo que é feito na serra, para que ele tenha, conforme as suas características e tudo mais, específicas, né? Sensoriais, de processamento, de gosto e tudo mais, para que esse queijo tenha uma denominação de origem, o queijo serrano. Isso está sendo trabalhado aí dentro da secretaria. Da mesma forma, bastante semelhante, o abacaxi de terra de areia, para que vocês, não sei se vocês conhecem, uma boa parte deve conhecer, aquele abacaxi que o pessoal diz, tu vê às vezes vendendo aí nos semáforos, né, em Porto Alegre, na região metropolitana, abacaxi um pouquinho menor, que o pessoal diz que é um pouco mais doce. Então, a gente fez um trabalho ali para demonstrar que existe uma diferenciação desse abacaxi, né, feito em terra de areia, na região de terra de areia, para com os outros, para que se possa agregar valor e tudo mais, né, e isso gerar, vamos dizer assim, maior renda para os produtores. A outra área que nós trabalhamos é a área de florestas, daí aqui
focado principalmente no Centro de Pesquisas de Santa Maria, como eu falei para vocês. Então, de forma a buscar uma qualificação de sementes e de muda, qualificar essa oferta, né, de florestais nativas, e também uma forma de que sua produção seja melhorada, né, vamos dizer assim, e com essas sementes e muda, buscar a recomposição de áreas degradadas, a implantação de sistemas agroflorestais ou agro-silvipastoris, né, ou seja, por exemplo, trabalho com florestas e plantio de citros, né, trabalhando numa agrofloresta, ou agro-silvipastoril, questão de diferentes culturas, no caso mais especificamente a cássia e eucalipto, que se trabalha em espaçamentos diferenciados para se produzir daí ovinos, né, carne de ovino abaixo dessas plantas, né. Bom, de trabalho ali, então, só para especificar um pouco melhor, na questão de tecnologia de produção de mudas, então, se buscando alternativas de fertilização, de fertilizantes diferentes dos fertilizantes sintéticos, né, outros, a avaliação e de tubos, de recipientes e também de substrato, diferentes tipos de substrato para a produção dessas mudas. A questão ali embaixo, vocês observam propagação in vitro, ó, não sei se vocês ouvem o sino, moro perto da igreja aqui, o sino está tocando. Propagação in vitro, então, para que quando se obtiver, se analisar e se considerar uma planta de excelente qualidade, vamos dizer assim, uma florestal nativa, que tem algum aspecto que a gente julgue adequado, ou seja, alguma questão de resistência à seca, uma maior quantidade de produção de sementes, ou um porte. Então, com a propagação in vitro, a gente consegue fazer uma replicação, faz quase como se fosse um clone a partir das gemas, né, dessa planta matriz, e aí nós mantemos as características delas, porque nas sementes a gente vai ter uma diversidade muito genotípica muito grande, né, então se busca aí trabalhar com a questão de propagação in vitro. E também o uso de promotores de crescimento, aí como adição de vermicomposto ou substrato, vocês observam aqui a diferença entre plantas, e algumas tecnologias de fertilizante de liberação controlada, uns pellets, né, que se coloca no substrato e ele vai liberando a quantidade de fertilizante num período maior de tempo, tá? E na questão das sementes, estão lá no Centro de Pesquisa de Santa Maria, tem áreas, para vocês terem uma ideia, eu não comentei isso, os nossos centros de pesquisa, eles chegam a ter até 500 hectares, né, uma área bastante grande. Tem uns menores, de cento e poucos, 50, mas alguns deles têm até 500 hectares. Então, é uma área bastante grande, vai ter muita área de mata nativa, reserva legal, a área de APP também, né, nesses centros de pesquisa. Nem tudo é utilizado para cultivo, na verdade, sua maior parte não é utilizado para cultivo. E aí no centro de pesquisa nós temos bancos, né, de Santa Maria, bancos de área de coleta de sementes, então nessas florestais, tá? Então, a pesquisa com relação à questão das sementes, né, tentar buscar a quebra de dormência dessas sementes florestais para facilitar a germinação. Ali eu cito, tem 4 exemplos aí de quebra de dormência, e também na qualidade fisiológica, né, dessas sementes, questão de potencial germinativo, vigor dessas sementes, buscando alternativas que mantenham esse vigor, avaliação de quanto tempo uma semente pode durar armazenada, sem perder viabilidade. Essas são algumas das pesquisas mais genéricas executadas, e aqui sim uma pesquisa mais específica. A tecnologia de manipulação de rizobes, ela é recente, né? Essa pesquisa aí foi, até ressalto, ela ganhou no ano passado um prêmio na Expo Inter, né, do ano passado, né?
devido à questão da inovação dela como um todo para esse sistema de produção. Não sei se vocês conhecem a cássia negra. Ela é bem específica, vamos dizer, bem trabalhada aqui na minha região, na cidade de Montenegro, né? A cássia negra, ela, muito do carvão que vocês utilizam para fazer o churrasco no fim de semana é obtido da cássia negra, né? Uma leguminosa, uma árvore. E também dela se extrai, da casca dela, né, se extrai o tanino que é utilizado na indústria de curtição de couro, né? O tanino é utilizado dessa forma e também atualmente outros vários derivados aí na questão de floculantes para tratamento da água aí que chega nas nossas residências, tá? Então, esse trabalho aí é lá daquele laboratório de microbiologia agrícola que eu falei, da década de 70, ainda é continuidade daquela trabalho dessas bactérias, né, dos rizóbios. E aí ele foi utilizado, vocês podem observar aqui, essas bactérias, elas criam nódulos nas raízes, que elas possibilitam, então, a extração de nitrogênio do ar e levam para a planta, aumentando o crescimento vegetativo, melhorando a uniformidade e a qualidade dessas mudas, além de reduzir o custo para o produtor, que não sei se vocês sabem também, os adubos sintéticos químicos, eles têm sua cotação em dólar, né? Porque eles são derivados de petróleo, então tem toda uma cotação relacionada ao dólar. Então, por exemplo, nesse período atual que nós estamos vivendo aí, com o dólar bastante alto, com certeza aumenta os custos de produção, e tendo essa alternativa aí de trabalhar com os rizóbios, faz com que diminua os custos para os produtores, tá? Nossas pesquisas sempre tentam buscar atender demandas dos setores, né, da agropecuária, nós temos dentro da Secretaria de Agricultura as câmaras setoriais, né, de vários setores, e também as demandas chegam, às vezes, por questão de associações, de sindicatos, pela própria Emater também, né, os produtores diretamente organizados, chegam até nós com algumas demandas e a gente sempre tenta atender essas demandas dentro do possível, né. Então aqui, e assim, como eu comentei, a ideia não é só gerar um resultado de pesquisa e publicar um artigo, mas sim que a gente possa transferir, levar essa tecnologia para os produtores, como é esse caso aqui. Então, vocês observem aqui a questão de nodulação, né, de rizóbios, e aí mantendo uma uniformidade, um vigor maior da planta, no caso da cássia negra, tá? Outra área aí que nós temos uma razoável quantidade de pesquisadores trabalhando é a fruticultura, até por causa da sua importância para o nosso estado, principalmente para o pequeno produtor, né? Geralmente são as culturas da fruticultura são onde se consegue agregar maior valor para um tamanho menor de propriedade. Então, as pesquisas são de diversas frutíferas, mas aí nós temos trabalhos com videira, com pessegueiro, ameixeira, citros, kiwi, maracujá, abacaxi, que eu já citei antes, lá em Terra de Areia, né? Pequenas frutas, muitas pesquisas de frutíferas nativas, como do butiazeiro, que eu vou comentar depois. E aí buscando sempre, nas nossas linhas de pesquisa, nas nossas áreas, a sustentabilidade da produção ambiental, social, né? Para que possibilite também aí vamos dizer assim, uma condição melhor para o produtor e para a sociedade gaúcha também. Então, aqui na questão da fruticultura, para vocês verem, nós temos o que nós chamamos de banco ativo de germoplasma, né? Então, opa, passou aqui. O banco ativo de germoplasma, o que é? Então, são coleções, né, de cultivares, de variedades, né, que são mantidas a campo, são, vamos dizer assim, em pequenas áreas que nós temos, por exemplo, ali no caso de pêssego, nós temos uma área em Veranópolis com 211 cultivares diferentes de pêssego.
Vocês vão no supermercado e devem encontrar ali 3, 4 tipos diferentes no máximo. E nós temos um banco de mais de 211 cultivares. Nem todas têm características comerciais adequadas, tá? Mas elas podem ter alguma característica que pode ser utilizada num programa de melhoramento em que, em algum momento, pode ser interessante, como eu citei antes, resistência à seca, que é uma coisa agora, nós estamos passando por uma das mais severas estiagens dos últimos anos, né? Das últimas décadas, na verdade, e uma característica como essa, resistência à seca, seria super interessante nós colocar em alguma cultivar através de melhoramento de cruzamento normal, não na questão de transgenia, tá? A gente não tem trabalhado na questão de transgenia. E até porque é um tipo de pesquisa bastante caro, né, para as condições do Estado. E aí nós teríamos que trabalhar com players, empresas maiores, e a gente tenta trabalhar em alguns nichos, principalmente voltados a pequenos produtores, pensando numa questão social também, né, do nosso trabalho, somos uma instituição pública de pesquisa, tá? Ali, por exemplo, quanto tempo demora para o desenvolvimento de uma nova cultivar? A questão, geralmente, isso vale tanto para frutíferas quanto para plantas de lavoura, para chegar colocá-la no mercado no mínimo 10 anos, tá? 10 anos para se colocar uma cultivar no mercado. Mas é trabalho, assim, por exemplo, o banco de citros ali, que tem 132 variedades atualmente, nós chegamos a ter 700 variedades em algum momento ali na década de 70. Depois veio uma doença, o cancro cítrico, que dizimou boa parte desse banco, mas conseguiu se manter. Mas, assim, são, às vezes, plantas que vêm sendo trabalhadas há 20, 30 anos, sabe? Então, é um trabalho contínuo para se colocar aí para se obter uma variedade que tem uma característica comercialmente viável também. Ela tem que ter fruto de bom tamanho, do tamanho dependendo do mercado por qual tu quer. Por exemplo, nos Estados Unidos, as citros, eles querem citros pequenos. Aqui no Brasil, quer a laranja maior. Então, conforme as características de cada mercado, dá para se tentar trabalhar essas cultivares, tá? Bom, aqui então, em relação a algumas pesquisas, eu vou falar um pouco melhor dessa do butiá mais adiante, que é uma fruta nossa, né, nativa. Em Maquiné ali tem um trabalho bastante interessante com o consórcio de banana com palmeira jussara, trabalhando também com a questão de indígenas. Vocês sabem que a palmeira jussara, ela é feita muitas vezes para fazer o palmito, né? É feito um extrativismo ilegal. E aí nós estamos tentando trabalhar de uma forma que possa se ter com duas culturas bem características ali da região. Palmeira jussara como a banana, né? Pesquisa com goiaba serrana. Goiabeira serrana é uma mirtácea, o nome da espécie é Acaceloiana. Ela é nativa aqui da nossa região sul da América, principalmente aqui Rio Grande do Sul, Uruguai, Paraguai, e os neozelandeses levaram ela para Nova Zelândia, que hoje é o maior produtor da feijoa, né? Eles chamam de feijoa, que era o nome do gênero antigo dela. E nós não trabalhamos com esse potencial, né? Não, que é nossa, uma frutífera nativa. Então, também temos a questão do cultivo in vitro, né, de kiwi, trabalhando com isso para essa produção de kiwi, que depois eu falo um pouquinho mais, acho que do kiwi tem alguma questão para apresentar, que é muito forte ali, era muito forte, surgiu uma questão que tem prejudicado bastante ali na Serra Gaúcha, tá? Aqui, ó, já está na lâmina seguinte, tá? Então, não sei se vocês se lembram, mas até recentemente, até alguns anos atrás, nós tínhamos a festa do kiwi, a FenaKiwi, né, em Farroupilha, e de repente parou de ocorrer a FenaKiwi. O que tem acontecido ali na região?
um fungo, né, o Ceratocystis fimbriata de solo, que tem causado a morte da planta, né, de áreas inteiras, né, inviabilizado a produção de kiwi no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem importado, a maior parte do kiwi que vocês veem no mercado é importado. Prejudicou bastante a produção e nós estamos trabalhando, então, em cima dessa questão de resistência, principalmente ali no Centro de Pesquisa de Veranópolis, né, de resistência a plantas, variedades que tenham resistência a esse kiwi, desculpe, a esse fungo de solo. Um trabalho aí que é um trabalho que eu estava desenvolvendo, eu vou me emocionar um pouquinho agora, na avaliação do caulim processado na proteção de frutas contra a infestação de mosca das frutas. Não sei se vocês sabem, a mosca das frutas, a Anastrefa fraterculus, ela é a nativa aqui da América e é a principal praga dos cultivos de frutíferas aqui no país, né? É considerada a principal praga. Existe poucas moléculas de inseticidas permitidas para o seu controle. É um controle que se vem fazendo da mesma forma há 30, 40 anos, né? Ela não se evoluiu muito nessa questão, apesar dela ser a principal praga da fruticultura brasileira. E uma tecnologia buscando similaridade com outras moscas das frutas, como a Ceratitis captata, que é a mosca do Mediterrâneo, que ocorre na Europa, eu observei que existia um argilo mineral que eles utilizavam lá, até na questão de oliveiras e outras frutas, para evitar a oviposição dessa mosca nos frutos, porque ela faz uma oviposição, coloca seus ovos, a larva se desenvolve ali e leva à queda do fruto. Vocês devem ter visto já, pegado algum fruto aí que tem o bichinho da goiaba, é essa mosca, tá? Vocês ali, se observar uma larvinha dentro, principalmente de mirtáceas, é a planta hospedeira preferencial dela, a família de planta hospedeira preferencial dela, Guaraçá, goiaba, cerejeira do Rio Grande, guabiju, diversas outras aí, mas é bem comum de vocês encontrar em outras plantas comerciais como citros, pêssego, ameixa, tiver uma larvinha dentro, é essa mosca aí. E aí essa tecnologia é uma partícula mineral, uma caulinita, o caulin, né? É utilizado, nós temos várias jazidas aqui no nosso estado, principalmente na região de Caçapava. É um pó bastante fino, branco, inerte, não, ele é atóxico, né? Ele é utilizado na indústria de cosméticos, muito como um produto inerte, vamos dizer assim, o veículo do produto. E ele forma uma película, a gente pulveriza ele ao redor do fruto, forma uma película, a gente não tem conhecimento pormenorizado do que ele causa na mosca, mas ele fica, então, indesejável para a oviposição dessa mosca. Então, nós temos conseguido, tem uma aluna uma orientada de doutorado ali na URGS, que está desenvolvendo esse trabalho, e a gente tem conseguido resultados, assim, bem legais com relação ao controle, não chega a ser um controle da mosca, né, mas o controle do dano da mosca em diversas frutíferas. E aí depois, quando já tiver a tecnologia bem estabelecida, que tem alguns pequenos gargalos que a gente está testando, se o produto dura na chuva ou não, e tudo mais, né? E aí, quando tiver bem formalizado, a gente vai fazer assim a publicidade disso e disponibilizar de forma gratuita para os produtores. Como eu comentei antes também, dentro da área de fruticultura, uma área que nós temos trabalhado bastante é a da questão do butiá, tá? Então, existe uma grande demanda com relação ao plantio de butiá. Você sabe que o butiá hoje é puro extrativismo, né? Não é feito plantio porque existe uma dificuldade muito grande de se conseguir mudas, de se produzir mudas. Existe também uma questão de legislação que tem que ser trabalhada ainda, mas o butiá é feito só a questão extrativista.
Então, a gente é um potencial que a gente não tem utilizado da maneira adequada, e aí nós temos trabalhado nessa questão, tá? O fruto pode ser utilizado na forma de sucos, você sabe, sorvete, geleia, in natura. Tem a questão também paisagística do butiazeiro, né? E ele é como uma planta nativa, ele pode ser utilizado em processos de reposição florestal. E também uma questão que é muito trabalhada até com os indígenas é o uso da folha para artesanato, bolsas, chapéus e etc. Então, como eu comentei, existem algumas limitações para se conseguir germinar, gerar algumas a semente do butiá leva de 2 anos, pode levar até 2 anos por causa de uma dormência que elas possuem, tá? Além disso, existe uma ausência de informações sobre o desenvolvimento e manejo dessa espécie, como eu comentei, a questão de licenciamento, e também uma grande variabilidade dos frutos por causa da germinação através de sementes. Então, tu vê butiá de grande tamanho, butiá com uma maior quantidade de suco, butiá fruto de butiá mais fibroso, outros pequeno, mais doce, mais azedo. Existe uma grande variabilidade dos frutos, tá? E isso vai afetar, se alguém quiser produzir isso comercialmente, questão de qualidade, né? Então, qual a ação que o nosso grupo de pesquisa ali iniciou, né? A questão da produção de mudas. Primeiro ponto, trabalhar na produção de mudas. Então, foi criado um protocolo, né, de propagação, utilizando uma metodologia para acelerar a germinação. Foi testado várias metodologias, né, e aí se chegou numa metodologia de pré-aquecimento que faz essa superação da dormência. E aí, em 25 dias, ao invés de 2 anos, nós conseguimos já ter a germinação dessas sementes, tá? Ver o pulo que deu com relação a essa tecnologia. Num segundo momento, após ter a tecnologia da produção de mudas, né, de uma maneira mais rápida, começou a se trabalhar na questão do sistema de cultivo, do manejo, né, então em várias frentes, como eu falei. Eu cheguei a me envolver nessa questão também na parte aí da entomologia, da broca da semente, né, então são várias questões que têm que ser respondidas e a gente trabalha de uma maneira multidisciplinar, fazendo a identificação, caracterização e seleção das frutas de melhor qualidade, das plantas que produzem frutos de melhor qualidade, para que pudesse fazer a propagação de mudas dessas plantas, né, que tenham essas características. Também os dados da questão de influência ambiental, solo, adubação, na questão de produção do fruto, o controle aí que eu falei de insetos nocivos, praticamente todo fruto de butiá vai ter uma broquinha na semente ali, então tem que se fazer esse controle, isso inviabiliza principalmente a produção de muda, né, porque ele vai se alimentar do endocarpo da semente. A CID aí tem a amiga da Patrícia, nossa colega lá, na parte de polinizadores, tem trabalhado bastante fortemente na questão de observar como é feita a polinização do butiá, como é que esses insetos, principalmente, se eles chegam a levar uma produção maior devido à polinização, né? E também técnicas de processamento dessa fruta aí, despolpadeira e tudo mais, para que pensando numa questão comercial, ou seja, desde o início da produção da muda até pensando em como dispor isso para o público consumidor, né? E aí, depois dos resultados obtidos dessa pesquisa, se faz, e ainda tem se trabalhado no desenvolvimento de várias pesquisas com relação ao butiá, se faz a divulgação e uma capacitação técnica, né? Então, através de oficinas e dia de campo voltado para produtores rurais e extensionistas, né? Para que os extensionistas possam, vamos dizer assim, disseminar as técnicas, os resultados da pesquisa. Os pesquisadores têm feito palestras, seminários, congressos, feiras, né, onde tem feiras, tem feito, e também, né, na maneira mais, vamos dizer assim, normal dentro da ciência, né, a publicação de artigos científicos, mas também nós temos feito publicações de algumas publicações mais técnicas e mais informativas, né, para que chegue num público mais leigo, né, aos resultados da nossa pesquisa. Sei como é que está de
tempo, acho que eu vou ter que dar uma acelerada, tá? Questão da olivicultura. Então, uma demanda que surgiu aí recentemente, nós formamos um grupo, como eu falei, o Rio Grande do Sul, o maior estado produtor de olivas do país. A nossa oliveira, ela não é feita azeitona, ela é toda retirada para se fazer óleo de oliva, porque é o que dá mais uma remuneração melhor para o produtor. Uh, Ela é uma demanda bastante recente, então nós formamos um grupo aí com mais de 20 pesquisadores de diversas áreas para trabalhar especificamente na questão da olivicultura. E aí, as diversas frentes que a gente foi atuando aí desde 2015, com poucos recursos, né, mas colocando dentro do nosso fluxo de trabalho a questão das oliveiras. Então, produção de mudas, né, para micropropagação in vitro, ou seja, poder propagar plantas que tenham características adequadas de forma in vitro. A questão dos fungos micorrízicos, também fungos benéficos, que vão melhorar a resistência do transplante dessa muda, absorção de nutrientes minerais, né? Então, as micorrízas aí que atuam nessas questões, gerando aí economia no manejo do pomar. Pesquisas daí sobre clima, solo e biologia reprodutiva das cultivares, a influência do ambiente. Então, a gente tem trabalhado muito com a questão, nosso grupo da agrometeorologia, estações climáticas e tudo mais, como isso influencia na questão de floração, produção das oliveiras, características do solo. Tem muito pouco conhecimento de como adubar essas plantas aqui nas condições. A oliveira é uma cultura que tem aí, vamos dizer, milhares de anos, né? Principalmente ali no Oriente Médio e Europa, e aqui para nós, no nosso país, é uma novidade, né? Então, falta muita informação, principalmente na questão de manejo. Os insetos polinizadores, a oliveira é uma planta anemófila, ela é polinizada pelo vento, mas a ideia aqui era verificar se a presença de polinizadores, assim como em outras culturas, não incrementava essa produtividade de frutos das oliveiras, né? E aí, junto em conjunto, conhecer a biologia reprodutiva, né? A questão da floração e frutificação dessas cultivares aqui no nosso estado, que a gente não tem o conhecimento, porque houve tentativas fracassadas no passado de implantação da cultura da oliveira aqui no país, principalmente por desinformação, porque existem variedades que são polinizadoras e outras que são, né, vamos dizer assim, receptoras. Nas condições da Europa, funcionava normal, trazia para cá e não ocorria frutificação, porque lá na Europa esse pólen de diversas plantas aí fica circulando porque nós temos oliveiras em praças, em vários locais, né? E aí diversas variedades, né? Uma cultura aí com mais de 1000 anos de trabalho, então diversas variedades, plantas que liberando esse pólen, e aqui não tinha, então existia uma dificuldade de fazer a oliveira frutificar. E aí esses trabalhos, né, de biologia reprodutiva, buscando, então, determinar quais são os fatores que afetam essa questão. Manejo fitossanitário, questão do controle de doenças, existem algumas doenças aqui que a gente tem que enfrentar, né, questão então, como vocês veem, se pega uma cultura e tenta se trabalhar ela em todos os aspectos possíveis, tá? Já tem pesquisas das influências na fenologia de ambos, plantas e polinizadores. Está em desenvolvimento, nós temos alguns resultados, tem alguns resultados publicados na nossa própria revista científica, que é a Pesquisa Agropecuária Gaúcha, PAG, mas ainda a gente segue trabalhando, tá? A ideia agora, para o próximo ano, fazer um livro ou algum boletim com mais resultados de pesquisa. Tá, mas acho que na PAG, na revista, que depois eu vou botar o endereço para vocês vão encontrar alguma coisa desses resultados, tá, da fenologia. Controle biológico, também trabalhando aí, tentando trabalhar a questão de organismos benéficos no controle biológico de doenças. Identificação de pragas, principalmente a cochonilha, é a principal praga que ocorre
nas oliveiras, e aí não voltando, buscando sempre uma questão mais, vamos dizer assim, de sustentabilidade, tá? Claro, não, eu mesmo trabalho alguma coisa com inseticidas, mas assim, buscando trabalhar de alguma forma, como eu mostrei a questão do caulim, sim, sim, são aplicados agrotóxicos na oliveira de maneira geral, mas é uma planta que demanda muito pouco, tá? De agrotóxicos, mas é aplicado, mas que nem eu estava comentando, a gente tenta trabalhar de uma forma mais, nós tentamos, né, nossa equipe, de uma forma mais sustentável, como a questão dos insetos benéficos, buscando controle biológico, foi identificado diversos parasitoides nas oliveiras, a gente tem buscado alguma coisa de plantio entre linhas que propiciem um habitat melhor para esses parasitóides, fazer esse controle biológico conservativo dos parasitóides nativos, né? A questão do controle alternativo também, eu utilizei essa mesma tecnologia que eu falei antes para vocês, do caulim, eu trabalhei nas oliveiras e fiz um comparativo com a utilização de inseticida que era mais utilizado assim pelos produtores. E aí e se observou que esse controle com o caulim era equivalente, né? Equivalente a um pó inerte, né? Bastante, vamos dizer assim, com resultados bem promissores, como eu falei para vocês. Então, buscando sempre uma alternativa mais sustentável. A área da aquicultura, né, questão de pesquisa com peixes, aquaponia, bioflocos, nutrição e segurança, probióticos e também saúde ocupacional aí dos trabalhadores da área, e essa área tem desenvolvido um trabalho, assim, bem legal, principalmente na questão dos aplicativos móveis, né, essa é a forma que ela tem observado, os pesquisadores da área têm observado, e acho que nós estamos tentando focar nisso como departamento como um todo. Claro, existem dificuldades de pessoal, de conhecimento, mas assim, a área dos aplicativos, dos app, né, dos aplicativos móveis, e nós já temos só nessa área aí, nós temos 3 aplicativos móveis disponíveis aí no Google Play. Para o iPhone nós não temos, porque existe um custo muito alto de manutenção. No Google Play para Android aí fica um pouco mais fácil, né? Então nós temos aí o Aqua Saúde, o Aqua Safe e o Aqua Tilápia. O Aqua Safe, então, é uma plataforma aí de informação para buscando promover segurança e saúde dos trabalhadores da aquicultura, então não é uma questão voltada direto para a produção, mas para as pessoas que trabalham nessa área. O Aquasaúde, ele é uma fonte de informação de boas práticas e também das principais doenças virais nos camarões marinhos, e o Aquatilápia, então, voltado para doenças bacterianas na tilápia. Isso tem gerado um belo feedback, assim, da sociedade com relação a essa questão. E aí a área que a Patrícia conhece mais e tem trabalhado junto aí conosco, né, Patrícia? Questão e principalmente com a Cídia, que aparece ali, né, falando, a nossa pesquisadora da área, polinização e abelhas nativas, né, buscando, então, gerar conhecimentos e inovações tecnológicas com vistas ao aumento da produção de culturas agrícolas através dos estudos de biologia floral e dos polinizadores dessas plantas, né. Preciso de linhas principais de pesquisa, né, e não estão restritas a essas, né? Biologia reprodutiva de plantas cultivadas, vendo se esses polinizadores podem propiciar um aumento da produtividade dessas plantas. Existe uma questão também maior de mercado, legislação e dos produtos desses polinizadores, principalmente dos meliponini, na questão da meliponicultura, e aí também, voltando à questão de conservação, a toxicologia e proteção desses polinizadores contra os agrotóxicos, que é uma área que eu me insiro um pouco mais, né? Observar se esses produtos inseticidas e outros agrotóxicos não prejudicam a questão aí desses polinizadores. E aqui eu trouxe um trabalho de exemplo aí que a Patrícia, esse tu participou, né, Patrícia, do Mel Branco, né? Acho que sim. Não De muito, criação. mas conheço. Oi? Oi? Não muito, mas eu conheço. Não A muito, tá, professora tudo bem. Letícia que está aí Tá, mas faz mais. vocês trabalham em conjunto, trabalham em alguma coisa, tá? Letícia, tá, perfeito, Letícia. Então,
criação e manejo de abelhas nativas, aí com conhecimento da utilização das espécies corretas, gerando uma forma de renda sustentável. Seja o caso aí é o mel branco, né? É um mel com características únicas, vocês observem aqui na foto aqui embaixo no cantinho, né? Um mel, uma coloração única e sabor diferenciado, que é feito por essa abelha aí no centro, a Guaraipo, né? Quando ela busca, vamos dizer assim, néctar e pólen numa planta específica, que é chamada de carne de vaca. Ela também tem seus ninhos ali, ela tem uma certa associação com essa planta, e aí o mel gerado é esse mel branco. E aí a gente tem trabalhado também, tentando trabalhar essa questão de de indicação geográfica, né? Isso ocorre aqui em regiões específicas do nosso estado e de Santa Catarina, né? Estão buscando aí que o produtor possa agregar renda com a questão de um produto diferenciado. E aí o resultado, alguns deles aí, sim, a Patrícia está ali o nome também, né? Resultados de alguns dos trabalhos desenvolvidos por essa equipe, trabalhando em conjunto com outras instituições, alguns até coordenados, nós vamos assim, nos inserindo também com outros, né, com outras equipes, né, multi-institucional, e também acabe, vamos dizer assim, também ressaltar e mostrar um pouco de onde essa equipe chegou, né, um trabalho aí publicado em 2016 na Science, em conjunto, né, com vários pesquisadores do mundo inteiro, sobre a questão da diversidade de polinizadores e como isso aumenta a produção, né, de culturas agrícolas, e como isso pode ser favorável, principalmente para pequenos produtores, né? Acho que para nós que somos da área de pesquisa, ter um artigo publicado na Science tem que se louvar, né? Uma outra área, então, pessoal, pecuária e bioma pampa, típico aqui do nosso estado, né, buscando, então, eficiência e sustentabilidade dentro desse bioma, né. São várias linhas de pesquisa, eu não vou falar especificamente de cada uma, mas eu ressalto algumas aqui. Então, a questão do bioma pampa, né, estratégias de intensificação de produção de forragem no bioma, formas de que essa interação aí de planta, animal, possa gerar uma maior produção e também conservar os recursos naturais com as plantas nativas que a gente tem no bioma pampa, com criação de pecuária extensiva, né, a pasto, campo nativo e tudo mais. E aí também, esse aí lançamos semana passada, esse aplicativo, esse app aí de desenvolvimento de ferramentas, né, no Bovicria, que ele é para criadores, né, bovinos, e também quem trabalha na área, né, buscando taxa de armazenar dados, de taxa, calcular, né, concepção dos animais, taxa de parição, desmame e outros, para poder fazer um certo gerenciamento de sua propriedade. Aí foi lançado semana passada esse aplicativo. Uma área de grande destaque nosso, e é onde, segundo o centro, onde nós temos maior quantidade de pesquisadores, é a área de saúde animal, que é vinculado diretamente ao IPVDF, que é aquele centro de pesquisa de Eldorado do Sul, tá? Toda a certificação da sanidade do rebanho gaúcho, ela passa por esse centro de pesquisa aí na foto, né? Tem 70 anos de existência, referência na área, os ensaios que eles realizam de diversas doenças, né, na questão da sanidade, da saúde animal, do rebanho gaúcho, de ovinos, suínos, na parte da avicultura, bovinos também, é tudo realizado ali, acreditado. Nós temos mais de 78 ensaios que eles realizam, 8 deles são acreditados pelo Inmetro, e é uma dificuldade bastante grande manter essa acreditação, que existem várias regras, né, para serem cumpridas. 11 são credenciados pelo MAPA, estão realizando aí, integrando, dos nossos centros, é o que faz mais o serviço de diagnóstico, que consta no nosso nome, né, no nome do departamento. Faz pesquisa, mas faz muito diagnóstico para
o setor aí pecuário, principalmente. Então, trabalhando questão de... E também da saúde, né? Questão de teste de raiva, pensando na saúde animal como um todo, né? Tanto animal e humana, questão de raiva, de outras doenças aí que podem acabar passando para os humanos, são trabalhadas ali também, fazem diversos testes. Só para vocês terem uma ideia, em 2019, ano passado, foram feitos mais de 58 mil testes ali no IPVDF. E dentro do IPVDF, como tem uma equipe coesa, assim, da mesma área, ainda na época da FEPAGO, se criou o programa de pós-graduação em saúde animal, onde nós temos daí o nosso mestrado, duas áreas principais, em medicina veterinária preventiva e patologia veterinária, com algumas ênfases ali que vocês observam. Então, nós tem dentro do PPG Saúde Animal, são desde a sua criação ali em 2015, se eu não me engano, 47 projetos aprovados em agências de fomento, 135 artigos científicos publicados, tá? A área de grãos, aí a questão mais de melhoramento, nós trabalhamos muito com a questão do feijão, nós temos as nossas variedades, estamos para lançar uma variedade de feijão esse ano, que vai ser a RS, RS porque nós somos a instituição de pesquisa do Rio Grande do Sul, né? Então, RS centenário, por causa do centenário, 100 anos aí da pesquisa agropecuária. E aí, programa de, como eu já comentei para vocês, melhoramento de trigo, foram mais de 90 cultivares lançadas, né, em 100 anos de pesquisa nessa área. O programa de milho, que é uma das prioridades aí, o milho nós temos que ter na Secretaria de Agricultura um programa de produção de milho, o ProMilho RS. Então, trabalhando geralmente, nós, como eu falei, nós não tentamos competir com os grandes players, né, do comerciais, com grandes empresas multinacionais. Nós tentamos trabalhar com cultivares não transgênicas, cultivares convencionais que atendam pequenos nichos de mercado, né, que têm algumas características que sirvam principalmente para pequenos produtores, por exemplo, milho pipoca, são poucas empresas que trabalham com isso, própria variedade convencional de milho, que não é transgênica, né? Então a gente tem feito esses tipos de serviço. E agora, como é que eu tiro isso? Tá. Ups. Deu. O sorgo também é uma cultura que é muito utilizada para a questão de fazer silagem para os animais, né? Ela é altamente produtiva, tem grande quantidade de proteína, e o sorgo também, em algumas variedades, são sacarinas, que a gente chama, ela serve para questão da bioenergia, porque se pode retirar açúcar, da mesma forma que a cana-de-açúcar. Então, boa parte de questão de biocombustível pode ser resultado de plantas de sorgo. E aí nós temos várias coleções, diversas variedades, né, em diferentes centros de pesquisa, e nosso programa de melhoramento de soja, como eu falei, visando trabalhar com cultivares convencionais, porque nós não podemos, nós temos que também trabalhar com soja, que é a cultura mais importante do nosso estado, mas aí também atendendo alguns nichos, principalmente para a questão da cultivares confessionais e algumas voltadas para alimentação humana, né? A soja também para alimentação humana, esses produtos aí do mercado, vamos dizer assim, vegetariano e vegano, né? E o feijão, que é uma cultura altamente atrelada à pequena propriedade familiar, né? Nós temos duas variedades aí, o Garapiá e o Triunfo, um feijão preto, que apareceu naquela foto anterior, que é o Triunfo e a Garapiá, que é um feijãozinho rajado, de alta produtividade e qualidade, né? Algumas das melhores cultivares que a gente tem aí disponível no estado. A área já de agroecologia e agricultura sustentável, então ela trabalha em conjunto com todas as outras, como eu falei, buscando aí questão de agrossistemas sustentáveis, conservação da biodiversidade, né? E aí manejo integrado de sistemas agrícolas, e aqui eu posso destacar, nós temos um núcleo de pesquisa em agroecologia e produção orgânica, destaco aqui alguns dos projetos, né, que nós estamos trabalhando nessa área, controle biológico, preservação de recursos genéticos nativos, né,
do butiá, goiaba serrana, palmeira, abacaxi, questão dos micro-organismos potenciais, compostagem, insetos praga, produção de cogumelos comestíveis. A gente faz um curso lá em parceria lá na universidade, desculpe, no Centro de Pesquisa de Santa Maria. E aí também lá no Santa Maria, que eu falei que era florestal e a questão de controle biológico, é uma pesquisa que foi realizada recentemente na questão do tomateiro, buscando então uma diminuição também a agroecologia, nós buscamos também trabalhar com sistemas de transição, sabe? De transição de um sistema convencional de agricultura comum, baseada em produtos químicos e sintéticos, para um sistema mais agroecológico. Isso leva um período, leva um tempo que a gente chama de transição. Então, nesse caso aqui, essa pesquisa é bem para os produtores que estão nesse período de transição, buscando substituição da adubação nitrogenada química e sintética por uma alternativa. Então, a pesquisa desenvolvida pelas colegas lá de Santa Maria observou que, no caso do tomate, o humus de minhoca ele substitui até 50% dos fertilizantes minerais e ainda propicia um melhor florescimento e um aumento da produtividade com frutos de melhor características, tamanhos e qualidade. A agrometeorologia é uma outra área que tem sido bastante demandada agora nesses últimos meses por causa da enorme estiagem que a gente tem passado no Rio Grande do Sul, né, que tem afetado aí toda a questão agropecuária. E ela tem trabalhado basicamente na questão de fornecimento de boletins agrometeorológicos, e nós temos um boletim de estiagem que nós colocamos no site da Secretaria, semanalmente, né, todas as quinta-feiras ele está disponível ali para os produtores, mas ele também, as informações geradas por esse grupo são utilizadas por todo o governo do estado para previsão de ações que deve tomar com relação a essa questão, tá? E acho que essa é a última área, a área de solo e água, pesquisas aí voltadas na questão nós temos um laboratório de análise de solos, né, questão de conservação da água no solo, para se evitar esses problemas de estiagem também, análise de fertilizantes e tudo mais. E aí eu trago uma pesquisa que ela começou, que também tem questão de substrato, inicialmente começou como uma demanda da indústria do palmito, né? Porque quando eles vão fazer o palmito esse em conserva aí, que nós gostamos de comer na salada, para se fazer 500 gramas de palmito, ou seja, um vidrinho daqueles, se gera 12 quilos de resíduos de planta, da palmeira, né? E aí, o que fazer com esse substrato, né? Então, o que fazer com esse resíduo? E a gente já iniciou, por isso que está nessa área. Iniciou, vamos fazer, daqui a pouco, um grupo de pesquisa ali do DDPA fez isso, trabalhar como substrato. E eles foram desenvolvendo uma metodologia, daqui a pouco, para quebrar esse resíduo, e observaram que existia uma grande quantidade de hemicelulose, né, nesse resíduo, né, da palmeira, né, e isso poderia gerar um produto, que é a enulina, uma fibra solúvel, que ela é utilizada na indústria alimentícia para fazer adoçantes e espessantes, né, faz sorvetes e iogurtes dietéticos, e ela é uma fibra, né, ela serve como prebiótico para melhorar a função intestinal. E eles, trabalhando diferentes métodos, eles conseguiram, vamos dizer assim, desenvolver um processo de hidrólise ácida da hemicelulose, transformar essa fibra solúvel, transformar a hemicelulose do resíduo nessa inulina, nessa fibra solúvel. E aí foi patenteado, faz 2 anos, foi patenteado esse processo. Para vocês terem uma ideia da importância disso,
para esse setor, em 100 gramas de matéria seca desses resíduos, nós conseguimos de palmito, através desse método patenteado, se consegue 30 gramas de inulina. O processo tradicional que era feito até então, de 100 gramas, que é feito, basicamente se tirava de chicória ou de alcachofra, de 100 gramas se conseguia 1 grama só de inulina. Então, trabalhando numa questão de fazer um aproveitamento integral do cultivo, tu tem o palmito, tu tem aquele resíduo, tu extrai a inulina dali, ainda sobra um resto de resíduo que daí sim foi feito substrato, que volta para o campo. Então, fazendo todo esse processo aí, nós obtivemos uma redução de custo na produção do palmito, no caso é palmito pupunha, de até 27,9%, tá? Para ver o ganho que levou para esse setor. E além da questão da pesquisa, né, essas eram nossas áreas de trabalho, nessas áreas de pesquisa, além dessa questão, nós temos também alguns produtos, serviços e inovações que são realizados aí. Com serviços, é questão principalmente do diagnóstico, que eu mostrei para vocês, aquela questão dos trabalhos de sementes e mudas de florestais, elas são produzidas, são vendidas, esse recurso depois entra para a secretaria para, de alguma forma, nós tentarmos buscar que retorne para o nosso departamento, mas a gente gera recursos também, né? E essas sementes, no caso de florestais, são utilizadas pelo governo e para as pessoas que compraram para fazer recomposição florestal. Nós temos mais de 60 espécies diferentes de mudas florestais produzidas. As estirpes dos inoculantes aí que eu comentei lá no início, e depois também que é utilizado ali na cássia negra, também elas são vendidas para as indústrias da área de inoculantes fazerem a multiplicação. Nós somos o único laboratório que trabalha com inoculantes no país, né? A questão de softwares aplicados e todas as pesquisas que nós fazemos geram um resíduo que a gente chama de resíduo de pesquisa. Por exemplo, é feito um plantio de uma área de feijão lá, e se tira uma quantidade para se fazer as análises, né, fazer a pesquisa, e sobra uma outra quantidade que não é utilizada, ou até depois que é feita a pesquisa, isso teria que ser dado um destino. Então, a gente utiliza isso, faz a venda desses produtos, né, até a questão até recentemente a gente fazia vinho, questão de geleias, a questão do próprio milho, dos grãos é feita a venda, e isso retorna, né, para a Secretaria de Agricultura. Além disso, a gente também tem algumas estruturas que são comuns a que vocês têm também dentro da universidade, como biblioteca e acervos e museus. De acervos, a gente tem um herbário, ele está disponível online. Nós temos ano passado, a gente teve mais de 2 milhões de visualizações na internet do nosso acervo do herbário, com mais de 20 mil exicatas, tá? Faço destaque aqui também para o Museu de Entomologia, Ramires Gomes Costa, está escrito errado ali, Costa, iniciado em 1930, é um museu voltado de consulta, de referência, né, voltado para cultivos agrícolas, na parte da entomologia, com mais de 16 mil insetos montados a seco e aproximadamente 2.500 lâminas permanentes, principalmente de cochonilhas, né. Anualmente, a gente também realiza um salão de iniciação científica e de inovação tecnológica, o CICIT. Ano passado, nós realizamos a 8ª edição. Contamos com 55 trabalhos apresentados naquela ocasião, e aí ela é aberta ao público externo também, os nossos alunos, estudantes, orientados da nossa instituição, mas também de fora, apresentam os trabalhos como um salão de iniciação científica que ocorre em outras, e até convido aí daqui a pouco, se vocês têm algum aluno para... Não sei se esse ano vai ter, né, por causa dessa questão do Covid-19, mas
Se tiver, eu aviso aí o PPG para que daqui a pouco possa ter interesse de apresentar alguma coisa. Ele é aberto, não é só questão. A gente, como eu falei para você, a gente não trabalha só específico na questão da agropecuária. Pode deixar, vou fazer, Patrícia, fazer o convite lá. Como eu assumi recentemente, assim, a ideia também é que nós possamos divulgar melhor um pouco das nossas atividades. Eu acho que essa conversa aí com outras universidades, com PPGs em específico, com outras instituições, a gente tem que dar uma melhorada e isso, a ideia é nós podermos fazer isso. Nós temos uma biblioteca especializada na área de pesquisa agropecuária, ela tem a memória da pesquisa agropecuária do Estado do Rio Grande do Sul, está lá dentro. E nós estamos buscando agora digitalizar uma parte dela para preservar de uma forma melhor e também informatizar esse acervo para que ele possa ser consultado de fora e não fique, vamos dizer assim, só de uso próprio ali da secretaria, né, para que outras instituições tenham um acesso mais facilitado, tá? E nós temos a nossa revista, que eu citei antes, a Pesquisa Agropecuária Gaúcha, que nós chamamos de PAG, tá? Tá nesse site ali. Público-alvo é a questão são pesquisadores e estudantes da área de agropecuária do Brasil e do mundo, mas o escopo dela é bastante aberto, assim, para trabalhos, na área da biologia também existe alguns tipos de trabalhos que podem ser publicados ali dentro. Então, ela tem acesso aberto, ela não tem taxa de publicação, né? Ela é feita a revisão por pares duplo cego, tem um corpo editorial multi-institucional, não é só nosso interno. A tramitação tem sido bem rápida, porque ela tem sido de fluxo contínuo. E nós colocamos ela, tem só ali desde 95 mais de 550 artigos, e nós colocamos ela recentemente, ano passado, no sistema Open Journal, né? Todo o processo está ocorrendo pelo Open Journal, e é uma publicação, os artigos todos possuem DOI, né? E é uma publicação contínua, então ela não fica esperando ocorrer edições, vamos dizer assim, bimestrais, semestrais, ou o que seja. O artigo foi aprovado, foi aceito, foi feitas as correções, ele é publicado, tá? Publicação contínua. E outra forma que nós temos e estamos tentando dar um up, né, na questão das publicações, que as publicações técnicas, nós temos diferentes tipos de publicação, desde livros, né, como esse aqui do Abacaxi Terra de Areia, um livro, até outras, por exemplo, o boletim técnico é mais voltado para a academia, né, mais na forma de um artigo, né, e já outros, como a circular, divulgação técnica, é para um público mais leigo ou de extensionista, com algumas informações mais de uma forma, de uma linguagem, são diferentes linguagens que a gente tem trabalhado em cada publicação, e outras mais dinâmicas, como o comunicado agrometeorológico, aí, que é feito mês a mês, que subsidia as políticas nessa área no Estado. Bom, pessoal, acho que é isso. Eu falei, tive que dar uma apressada aí no final, né? Acho que consegui dar uma amostra geral, tem outros detalhes do nosso, vamos dizer, métier ali, em questão do nosso departamento. Eu coloco o site ali, por favor, acessem, vocês vão encontrar mais informações, vocês vão encontrar as publicações disponíveis ali, algumas são voltadas mais para a área da biologia, tem algumas publicações ali que eu falei, questão de polinização, polinizadores, algumas são para um público mais leigo também, e eu fico à disposição aí no que for possível, vocês podem me contatar, um diálogo estou sempre bem aberto e franco, né, à disposição de vocês e vou ficar à disposição para questionamentos aí do que vocês tiverem. Obrigado. Muito obrigada, Caio. E, assim, eu já sabia um pouco do trabalho, né, da secretaria, mas não sei se você consegue parar de compartilhar, Caio. Parei. Aí eu fiquei impressionada com a quantidade de coisas que são feitas por vocês, assim, e me vem muito questionamento, né, de como que as pessoas podem
ainda pensar, né, para que serve pesquisa, né? Tá aí várias coisas, e até vocês são um órgão de pesquisa, nem é um órgão de extensão, e ainda leva isso tudo para os agricultores. E a gente sabe que isso impacta os agricultores menores, né, que são as pessoas que mais precisam. Perfeito. Assim, fiquei muito, muito feliz de ver toda a pesquisa que é feita, saber mais. E eu abro para perguntas, né? O pessoal viu que pode colocar no chat, que sai aqui para gente, se alguém tem um comentário. Não precisam ficar tímidos. Até eu vi que tem outros colegas seus aqui na reunião, se quiserem comentar alguma coisa também, fiquem à vontade. Eu até tenho mais uma pergunta, assim, né, da questão das cultivares, porque a gente, quando trabalha com polinização, tem muita importância saber a cultivar. E perguntei até, né, quanto tempo demora para se fazer para construir uma cultivar nova. Sim. Eu fiquei interessada, assim, né, quando vocês sempre levam em conta características da planta em relação à doença, à produção. Existe algum trabalho assim, que levou em consideração os polinizadores? Bom, isso é uma dificuldade nossa, né? Até pela questão da falta de pesquisadores na área, né? Nós temos a CID aí, na questão dos polinizadores, basicamente exército de uma mulher só, no caso. E eu acho que geralmente isso acaba focando mais na formação do pesquisador, né? Então, se é um pesquisador mais formado na questão da agronomia, do melhoramento, ele vai focar inerentemente nessas características. E por isso que nós estamos buscando trabalhar de uma forma mais multidisciplinar. Então, na questão que é uma cultura mais nova ali, que tem trabalhos mais novos, da oliveira, né, trabalhando, buscando essas informações, né, do butiá também, né, buscando essas informações da polinização e da influência dos polinizadores na questão porque tu tem razão, daqui a pouco é uma questão que pode estancar uma produtividade de alguma cultura por falta do polinizador, não, ou por não ter o polinizador adequado, né, então é um pouco do que a gente tem tentado melhorar, né, nessa questão, mas a gente esbarra na questão de falta de pessoal e tudo mais, mas a ideia é essa, trabalhar de uma forma mais ampla, multidisciplinar, mais, vamos dizer assim, complexa, né, buscando trabalhar o sistema como um todo. Sim. E essa questão, pensando, né, porque muitas plantas cultivadas não são daqui. E eu fico já li alguma coisa assim, eu não sou dessa área, mas eu já pensei assim que muitas vezes as plantas cultivadas têm muitas pragas, né? Eu fico pensando se tem diferença entre uma planta cultivada que é exótica e nativa, se tem diferença nessa questão das pragas. Tem principalmente na questão, quando a relação recém-introduzidas, né? Quando elas chegam, geralmente quando elas são recém-introduzidas, não aparece muitas pragas. O cultivo delas é um pouco mais fácil. Vai passando um pouco do tempo, começam a surgir, ou as pragas exóticas também entram, né? Como no caso a gente teve do minador dos citros, né, uma praga exótica lá da região de origem, lá na China, dos citros, que entrou, os citros já tem aqui há centenas de anos, né, e o cultivo dos citros no Brasil, e o minador entrou recentemente, ali por 95, 96, e causou um tremendo de um estrago, porque não tinha os inimigos naturais naquele momento que existiam na região de origem, que não era um problema lá na região de origem, o minador dos citros, que é um lepidóptero, né, um microlepidóptero. Mas depois ou depois do passar do tempo, os próprios inimigos naturais, parasitoides principalmente, existentes aqui, começaram a se adaptar a essa praga também, e começaram a parasitar esse minador dos citros, e hoje não é um grande
problema na citricultura. Mas isso serve de exemplo para esse caso, para que tu comentaste. Inicialmente não se tem muito, depois tantas pragas começam a se adaptar a esses inimigos, principalmente na questão, desculpe, a esses cultivos, e também, dependendo da forma que é manejado esse cultivo, pode ter ressurgência de outras pragas que antes eram secundárias. Cito exemplo aí também, que é a minha área que eu tenho trabalhado mais, que eu tenho mais formação, que é os citros. Na busca de controlar uma praga, o pessoal estava utilizando inseticidas piretroides e surgia outro problema, porque matava os inimigos naturais, e aí dava surto de cochonilha, surto de pulgão, surto de outras pragas que antes a gente chamava de secundárias, elas não causavam grandes problemas. Mas no momento que tu eliminava aqueles inimigos naturais, elas surgiam em altas populações, em surtos, né? E aí causando, sim, prejuízo para a cultura. É bem interessante isso. Eu não sei se alguém quer perguntar, pode ficar à vontade. Alguém mais pode falar? Pode. Aqui é o Adilson. Oi, Adilson. Pode aparecer também, se quiser ligar o vídeo. Só complementando o que o Caio falou, nós temos a experiência com o butiazeiro, em que nós saímos da área de ocorrência natural e nós implantamos um pomar. Então, dentro da agronomia, a gente tenta levar as coisas mais para um lado prático, e nós queremos fazer com que o sistema seja o mais homogêneo possível, né? E isso aí também pode ocasionar de que algumas pragas ou doenças comecem a agir nessas áreas que são mais homogêneas e tratadas assim, do que nas áreas que são naturais, onde há uma diversidade maior geneticamente falando da planta, né, do que a área que é um pomar no nosso caso. Então, estamos com alguns problemas ali na nossa área, e que nós estamos tentando resolver na forma agronômica, que é a aplicação de alguns produtos, claro, buscando também utilizar produtos que são mais da linha orgânica, né? Ótimo, obrigado pela complementação. Adilson Toneto é o nosso pesquisador da área de butiá no DDPA, né? Só para esclarecer. Mas obrigado pela complementação, Adilson. Com certeza, é por aí mesmo. Gente, alguém tem mais alguma pergunta, comentário? Bom, se não tem, eu vou agradecer o Caio pelo tempo, por ter disponibilizado toda essa informação para a gente. E então agradeço muito. Eu que agradeço, Patrícia, o convite. Fico honrado pelo ter participado, poder mostrar um pouquinho do nosso. Um pouquinho, né? Não deu para abordar tudo, porque senão a gente ia ficar bastante tempo falando do nosso trabalho. E realmente, fico à disposição aí para quem quiser tirar alguma dúvida, buscar alguma informação, conhecer um pouco melhor, até nos visitar lá depois do momento que passar essa questão do Covid, né? Conhecer algum dos nossos centros de pesquisa que são espalhados aí pelo estado, a sede ali em Porto Alegre. Estamos bem à disposição aí para receber todo mundo, tá? Muito obrigado. Obrigado. O professor Uwe está digitando, né? Obrigado. Então tá certo. Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau, Patrícia. Obrigado. Tchau, pessoal.